Bem, esse momento inicial, como vocês sabem, é aquele momento que eu aproveito para explicar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. O Para Ler o Século XX através da Francofonia é um projeto que estava sendo pensado para uma série de conferências sobre a literatura em língua francesa no século XX, dividindo por períodos, em que a gente ia ter a possibilidade de presencialmente. Som e vídeo ok, Patrícia? Beleza. Karim também? Tá ótimo. Que a gente ia aproveitar a possibilidade de discutir presencialmente, ter todos esses debates no espaço da Bibliomaison e conversar sobre literatura francesa do século XX de uma forma bem mais próxima. Com o advento da pandemia, a gente teve que se adaptar, a gente estava prosseguindo nas postagens do grupo, mas resolvemos fazer dar uma chance aos meios digitais e fazer um ciclo de poche, um ciclo portátil do Para Ler o Século XX através da Francofonia por aqui, na qual, simplificando as coisas, a gente abre uma conversa relacionada a 2 livros do período que a gente ia abordar e fazendo umas leituras cruzadas com relação a eles. Já fizemos aí as leituras de dois livros do André Gide no nosso primeiro encontro, na nossa primeira conversa. Na segunda conversa a gente teve a possibilidade de ver Blaise Cendrars e, na ocasião... Nossa, agora até me fugiu. A gente falou de Blaise Cendrars e de Michel Léry, que está até aqui pertinho de mim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 2 livros do período exatamente após a Segunda Guerra. O papo aqui é totalmente informal, então, na verdade, é um grande momento de elucubração sobre esses títulos, um momento de fazer um apanhado afetivo de leituras, e a gente tenta ser o mais leve possível e ouvir o que vocês estão trazendo das suas próprias leituras desses livros. Hoje a gente está abordando o L'écume des Jours, o Espuma dos Dias, um livro muito querido. Eu até acho que mencionei numa das postagens do grupo que estava considerando esse o nosso Pequeno Príncipe para adultos, se é que a gente pode considerar hoje em dia o Pequeno Príncipe como um livro realmente voltado para crianças, porque muitas coisas pesadas para as percepções de hoje são tratadas ali. E o nosso outro livro tratado é O Voyeur, de Alain Robbe-Grillet, um livro que, inclusive, eu estou aqui com a edição francesa, justamente de 1955, porque é um livro que, por mais que você rastreie, há muita dificuldade de encontrar edições brasileiras, que eu sei, meio que por intuição, que a gente tem essas edições brasileiras aí no passado, mas é um livro que ficou meio maldito e não tem edição brasileira hoje disponível. É mais fácil você conseguir ele, por exemplo, em inglês, onde ele nunca sai de catálogo. Por que esses 2 livros nesse momento? Os 2 fazem parte de um período literário coincidente, embora sejam obviamente muito diferentes entre eles, que é esse período do pós-guerra, imediatamente após a Segunda Guerra. E são 2 livros, um de 47, né, que é o L'écume des Jours, e outro de 55, que é o Voyeur. Os 2 livros podem ser... Existe um paralelo entre eles, justamente na medida em que a gente pode traçar o tributo que eles têm à literatura. Eu diria que é um tributo a Kafka, na verdade, ao impacto de Kafka na literatura da Segunda Guerra, e também a forma como eles fazem uma desconstrução premeditada da narrativa que era característica desse período de rompimento que veio mais fortemente na década de 50. O que acontece no pós-guerra e que acabou virando para todas as literaturas, não só a francófona, um dos grandes elementos de coesão do que foi produzido na Segunda Guerra. Aquele elemento que a gente considera o elemento de desilusão, talvez, não é? É um momento, embora a literatura de entreguerras seja considerada uma literatura muito alternativa e que lidou com muitas experiências literárias, e foi justamente o momento do modernismo em que a figura do eu, né, do personagem,
da centralidade do ego como narrador começou a ser muito acentuada para tentar conseguir um nível de realismo na produção literária muito grande. O que acontece depois da Segunda Guerra é um momento de desilusão e de percepção do que poderia ser considerada o caminho ao qual a humanidade estaria fadada de autodestruição. A literatura do período pós-guerra, principalmente a literatura da década de 50, no auge da Guerra Fria, ela é de fato... Olá, Ana Regina, boa noite. Ela é de fato pautada pelos eventos trágicos e que não se comparam à percepção que se teve anteriormente da Primeira Guerra. Quando a gente tenta analisar num âmbito mais geral, o impacto do fim da Primeira Guerra sobre a literatura do entre-guerras, existe ou a perspectiva da experimentação e existe muito a perspectiva do heroísmo. Foi uma guerra que, apesar da perda enorme de vidas, principalmente para a Inglaterra e para a França, ela não foi uma guerra que foi tratada do ponto de vista trágico, humanitariamente, mas gerou muita literatura e muita cultura voltada para o heroísmo das pessoas que travaram essa guerra. Houve muito uma perspectiva de que as pessoas tinham se unido mais em torno de um objetivo comum, de que houve uma valorização da figura do homem que é capaz de lutar pelos seus direitos, pela sua liberdade, e que o Georges Bernanos, nos escritos dele desse período, define como aquele momento em que você começa a falar menos eu e mais nós, que você deve começar a partir mais para a perspectiva coletiva, porque as classes menos favorecidas e o geral da sociedade teve que tomar atitudes heróicas diante da iminência da guerra. Na Segunda Guerra, depois que foram revelados os campos de concentração, depois que foi revelado o número de mortos, isso não foi uma coisa imediata, foi uma coisa que foi sendo sabida diariamente, foi uma coisa que foi sendo escavada e revelada aos poucos para as pessoas no mundo todo. O drama geral a perspectiva geral foi de um grande niilismo, foi de que a gente estava, se as sociedades mais avançadas, culturalmente, tecnologicamente e provavelmente socialmente, naquele momento e de forma indiscutível, produzindo uma quantidade de pensamento, um volume de produção intelectual tão grande, não conseguiram evitar essa tragédia, significaria que a humanidade teria que se reinventar inteira desde a base. Portanto, esse niilismo e essa perspectiva de sem saída tomou conta de uma boa parte da produção literária do período. Isso a gente pode considerar desde os Beats nos Estados Unidos, até a produção brasileira mesmo e até a produção francesa, notadamente. O que se reflete nesses dois livros e que é o ponto em comum é justamente esse aspecto de que se preferiu olhar e valorizar o que tinha sido conseguido literariamente com a literatura kafkiana, o que tinha sido obtido, o que tinha sido revelado na forma como o ser humano podia ser esmagado por engrenagens exteriores a eles. A gente vai falar disso melhor, mas o que a gente começa falando é sobre o Espuma dos Dias. Gostaria que vocês dissessem aqui nos comentários quem são os leitores que gostam muito do Espuma dos Dias e quem são as pessoas que já têm uma leitura, ouviram o filme e que são apreciadores pontualmente de cada um dos livros. No caso do Espuma dos Dias, eu imagino que durante o período que a gente estava divulgando a live, teve muita gente que estava falando do quanto gosta do livro, do quanto ele é importante ou referencial. O Espuma dos Dias é um livro muito estranho. Ele é um livro que pode ser colocado na tradição da literatura surrealista, uma coisa que, na verdade, o Bourrivian fez também com outros textos literários dele.
O Espuma dos Dias se passa num mundo impossível, do ponto de vista das regras da física mesmo. Ele é um mundo de sonho, digamos assim. Um mundo onde animais podem falar, onde as pessoas podem morrer e reviver, onde raios de sol têm materialidade, têm concretude, onde cômodos podem diminuir de tamanho ou aumentar. E isso tudo não é colocado num clima, digamos assim, de ficção científica ou de fantasia na qual isso é questionado. Como uma boa literatura surrealista, na verdade, essa é a regra. Ele estabelece novas regras para o mundo no qual a história está se passando, que são as regras que são válidas. Se você quiser seguir na narrativa, você não vai ficar se perguntando, no detalhe, por que os animais estão falando. Porque o camundongo, por exemplo, participa muito da ação como um elemento da casa que fala com os personagens e que se expressa. Você vai perguntar justamente por quê. Você não vai perguntar, você vai absorver as regras que estão sendo propostas desse mundo estranho e seguir a narrativa com o máximo de suspensão de realidade possível, o máximo de suspensão de descrença possível. E o que isso tem a ver com Kafka, como eu mencionei para vocês? Além da perspectiva do surrealismo, que acho que todo mundo tem uma noção do que é, a valorização de uma visão onírica da realidade, a valorização de uma arte pictográfica, literária, fotográfica, que passe mais pelo inconsciente e mais pelos nossos desejos subliminares não expressos racionalmente e menos pela racionalidade, menos pela perspectiva de tentar capturar a realidade. E literariamente isso se expressa na possibilidade de criar ambientes de sonho dentro dos quais as histórias podem se passar, contanto que o leitor possa aderir às regras propostas. Talvez internacionalmente, o primeiro romance mais impactante, que é claramente surrealista, vocês me dizem se vocês conhecem, é O Mestre e a Margarida, de Mikhail Bulgakov. Quem conhecer o livro, comente também, diga se aprecia. O Mestre e a Margarida é uma das poucas obras do Mikhail Bulgakov que saiu da Rússia, ela é de meados de 1940, e ela é a história do diabo solto em Moscou. É a ideia de que você tem um ambiente de sonho na qual o diabo, ele efetivamente fica entre os seres humanos, vai viver em Moscou, leva um grupo de criaturas demoníacas e ali começa a interagir com os seres humanos de forma malévola, e as pessoas não acham isso estranho, porque foi estabelecida uma regra de sonho, uma suspensão da realidade que deixa com que você tenha a possibilidade de comprar a ideia. Comprar a ideia é o importante. O importante é que você seja capaz de... Cadê meu outro palito, papai? Porque ele sempre. Não sei. Esse é meu filho falando. Então a gente pode ter... Esse foi meu filho falando, para quem me perguntando onde estava o brinquedo que ele queria. Então, quando a gente consegue fazer essa suspensão de realidade e adotar essas regras, você consegue efetivamente sorver do romance. Se você ficar se questionando por que a realidade está sendo suspensa, ou por que as regras da física ou as regras da biologia estão sendo burladas, você efetivamente não consegue ler o livro. Existe uma narrativa linear que está correndo ali, é uma história de amor. O Espuma dos Dias, ele é uma história de amor que começa muito leve, agradável, dentro desse clima surreal, e que ela tem justamente uma virada, mais ou menos na própria metade física do livro, na qual ela se torna trágica e termina tragicamente, da pior forma possível, sempre nesse clima onírico. O que é uma criação de um ambiente surreal, mas dentro do qual uma narrativa linear está sendo contada. Tudo o que está acontecendo numa ordem claramente proposta, a interação dos personagens está acontecendo ao longo do tempo e você consegue ver a sucessão de dias, consegue ver a sucessão das atitudes, as atitudes de cada personagem que levam a determinada
conclusão, só que o pano de fundo é completamente louco do ponto de vista da realidade. Nesse ponto, a gente tem a herança kafkiana justamente na forma como Kafka estabelece, bem antes do surrealismo se tornar um movimento de fato, que você podia criar uma narrativa na qual a suspensão da realidade pudesse ser simplesmente assumida pelo leitor. Isso está bem expresso, talvez no clássico mais popular do Kafka, que é o Metamorfose. Metamorfose, ele fala da transformação do Gregor Samsa num inseto asqueroso, sem explicar por que essa transformação se deu, sem questionar, nem das pessoas que estão em torno é questionado exatamente do ponto de vista médico, científico, por que ele se transformou nesse inseto. É um fato dado. O fato é dado no começo da narrativa e existe uma narrativa que tem que se desenvolver e na qual você tem que embarcar sem questionar esse princípio, esse axioma que está sendo posto para você. O Espuma dos Dias funciona nesse sentido. Estão sendo dadas circunstâncias e você tem que embarcar na história, ou então você não vai simplesmente conseguir lê-la. Existe muita gente que é resistente à literatura do Bourrivian justamente porque não consegue suspender essa descrença, não consegue seguir a narrativa, levando em conta que tem coisas absurdas acontecendo, como um passeio de nuvem mecânica que é feito pelos dois namorados do romance, simplesmente que podem pegar uma nuvem como se fosse uma charrete e voar por cima de Paris para fazer um passeio num dos primeiros encontros deles no livro. São coisas que simplesmente não podem acontecer e você tem que assumir que elas não vão que elas vão ser possíveis no contexto do livro. No mais, o Espuma dos Dias funciona como uma grande crítica geracional, uma grande crítica do momento. Para filme funciona bem, diz Ana Regina. Aqui, qual é a questão que eu tenho com o filme do Michel Gondry? Que é muito bonito, todos os filmes do Michel Gondry são visualmente fantásticos, mas aí vem a questão, nesse aspecto da ambientação, que eu acho terrível para quem, por exemplo, vê o filme e depois vai embarcar no livro. O livro ele é feito, os paradoxos que são colocados no livro, às vezes eles são de tal forma instigantes que uma das coisas mais divertidas é você colocar a sua mente para funcionar no sentido de construir a imagem mental que vai tornar aquilo possível. Quando existem coisas paradoxais, como, por exemplo, o personagem do cozinheiro, né, do Nicolas, vai, por exemplo, se comunicar com um chefe que está dando instruções para ele através de uma TV, muitas vezes ele troca as próprias amostras de comida ou faz trocas pessoais no que seria uma TV que ele está assistindo, só que ele pode, por exemplo, passar instrumentos, passar comidas. Isso tudo é retratado pelo Michel Gondry como um paradoxo visual que ele está incluindo na narrativa. Mas é terrível tirar de nós a possibilidade de construir autonomamente esse universo, porque uma das coisas mais interessantes desse tipo de narrativa é justamente você ser capaz de suspender a descrença criando aquele mundo na sua própria mente com os dados que estão sendo postos. E o Michel Gondry fez no filme, no Espuma dos Dias, a tentativa de esgotar. Ele realmente tentou replicar o livro em todos os seus pequenos truques, até ele esgotar visualmente todos os paradoxos que estão sendo propostos no livro. Isso deixa um pouco cansado depois, isso deixa a gente um pouco que fica demais conforme o filme passa, porque tira justamente uma das grandes graças, uma das coisas mais instigantes que eu vejo no livro. No mais, ele funciona como uma crítica social importante. Esse é o momento no qual você está vendo chegar à idade adulta, a primeira geração do pós-guerra na Europa, uma geração que está criando novos valores, que está passando por um momento de reconstrução e de prosperidade. E é como se o Bourrivian, nesses personagens que são jovens, ricos, extremamente urbanos, extremamente intelectualizados, que são pessoas que frequentam conferências, concertos,
pessoas que ouvem jazz, que fazem drinks exóticos em casa. Todas essas pessoas vivem numa espécie de idílio mesmo. Esse espaço surreal, essa coisa louca que está sendo construída em volta, funciona como uma metáfora de uma espécie de mundo dos sonhos, na qual uma geração que não está lidando com os mesmos conflitos que a geração anterior está se colocando. A gente tem uma geração que estaria vivendo num sonho e que está se desconectando da realidade, se desconectando da necessidade crua do mundo. Por isso, embora o clima de sonho nunca saia da perspectiva, o livro começa como um belo sonho, com tudo funcionando e com tudo perfeitamente azeitado, uma máquina de fazer drinks que fica acoplada a um piano, na qual você tem um drink de um determinado sabor que sai dependendo da melodia que é tocada ao piano. Isso é o tipo de representação de um luxo, de uma exuberância, de uma fartura que pode funcionar justamente como uma crítica dessa desconexão com a realidade. Quando tudo é possível e quando você se desconecta das necessidades materiais, você vive esse clima de sonho que está por trás daquela narrativa de uma história de amor que está se construindo. Quando você chega na metade e você tem essa história de amor entre a Chloe e o Colin, no caso, né, se desfazendo por causa da doença da Chloe, você vira o elemento do sonho bom e do idílio para uma segunda metade do livro de pesadelo. Ele continua fora da realidade, mas de uma forma muito sutil, muito interessantemente construída, o sonho se torna pesadelo mantendo os mesmos elementos. Enquanto você tinha um cômodo espaçoso, em que os raios de sol entravam com força na primeira parte e funcionavam todos a seu favor, na segunda parte você tem, por exemplo, um cômodo que cada vez mais diminui conforme as condições financeiras do personagem principal vai se deteriorando. A forma como ele vai tendo que gastar uma quantidade cada vez maior de dinheiro para cuidar da Chloe, porque a doença consome as economias dele, e ele não trabalha, ele é uma pessoa que não tem uma ocupação fixa e depende de rendimentos. Quando ele fica sem dinheiro, conforme o dinheiro dele diminui, também o espaço físico do apartamento dele diminui e ele fica cada vez mais confinado. Isso acaba funcionando como uma representação de que, quando tudo está bem, e essa suspensão de realidade é criada a favor, mas quando você é confrontado com a realidade inescapável da doença, como uma representação de uma fatalidade que escapa aos recursos do sonho, aí aquele sonho anterior, mesmo que continue idílico, ele vira um pesadelo muito real. E parte desse pesadelo é expresso através de elementos kafkianos que estão ali, como a vinda do médico, o médico que também é surreal, no sentido de que é um médico que não apresenta nenhuma solução objetiva, não parece fazer com que ela melhore, dá remédios que parece que não funcionam, propõe receitas impossíveis. O nosso protagonista percebe que tem a necessidade de conseguir um emprego. Quando vai tentar conseguir, esbarra numa empresa que também é surreal, no sentido de que não parece em nenhum momento que ele consiga ter um diálogo objetivo para conseguir o emprego, e também fica claro que ele não sabe fazer nada objetivo. Ele passa por uma entrevista de emprego na qual ele tem que confessar que ele absolutamente não tem uma especialidade em nada, ele tem uma especialidade em ser uma pessoa feliz e bem-sucedida, e ele consegue depois 2 empregos também surreais e de pesadelo, que obrigam-no a passar por situações aviltantes ao extremo e que também são encaradas naturalmente dentro do que elas têm de aviltantes, empregos nos quais ele tem que ficar de pernas todas, que ele tem que ficar nu, em que ele tem que ficar
concentrado 48 horas seguidas. Então, é muito interessante o equilíbrio do livro, na medida em que ele mantém esse clima surreal para elementos positivos no início, e quando ele é confrontado com uma realidade dura que escapa esse cenário, que é representado pela doença, ele vira para um pesadelo no qual ele também não tem controle sobre nada e os elementos que antes eram idílicos começam a se voltar contra ele. E esses elementos acabam representando um sistema de coisas, a empresa que não tem como aproveitá-lo, nem tem como fazer uma avaliação das habilidades dele, porque ela também está num contexto surreal que agora funciona contra ele. Empregos que são aviltantes de uma forma surreal, mas que agora trabalham contra ele como indivíduo, porque ele já não tem mais dinheiro. Um médico que não consegue realizar a cura porque também é surreal e porque também não consegue objetivamente fazer com que a realidade seja driblada. Então isso tudo funciona como uma grande quebra de expectativas do personagem, que antes podia achar que tinha controle da situação quando era beneficiado pelo sonho e depois percebe que está sendo esmagado pelo mesmo sonho que se tornou pesadelo. Correndo por fora, como um dos melhores amigos do nosso protagonista, o único que é realmente mencionado, que é o Chick. O Chick, ele também vai fazer essa virada de uma pessoa extremamente culta e intelectualizada para uma pessoa que mostra, depois que o sonho vira pesadelo, que aquela perspectiva intelectualizada e romântica dele de bibliófilo, ela vira, na verdade, uma obsessão. E ele gasta todo o dinheiro e gasta tudo que tem por uma obsessão intelectual. Nesse ponto, vem a figura absolutamente hilária do Jean Solpatre. Jean Solpatre é um personagem criado para este livro que, Jean Solpatre dá bem para perceber que é o Jean-Paul Sartre na paródia de Bourrivian, dessa intelectualidade nas nuvens, dessa intelectualidade idílica. O Chick, que é esse coprotagonista, que começa mostrando que é uma pessoa extremamente intelectualizada e interessante, ele é aficionado pelo Jean Solpatre, esse êmulo do Jean-Paul Sartre que aparece no livro. Essa figura que é o Jean-Paul Sartre satirizado é uma pessoa tão importante para o Chick que ele faz questão de comprar absolutamente tudo que ele lança. Ele é capaz de comprar objetos pessoais que pertenceram ao Jean Solpatre, ele é capaz de comprar um guardanapo sujo que tenha sido largado pelo Jean Solpatre a preço de ouro. Se no começo do livro, quando tudo estava bem, esse personagem que representa essa intelectualidade radical também está nas nuvens e tem, da nossa parte, um olhar muito simpático, quando você passa por esse momento do livro da virada para o pesadelo, ele começa a se mostrar um obcecado que gasta todo o seu dinheiro com a intelectualidade e que aquilo vira um fim em si mesmo. Que ele tinha começado refletindo sobre o que estava adquirindo quando adquiriu os livros desse pensador e que depois ele, na verdade, levou isso a um ponto em que não era mais intelectualidade, não era mais conhecimento, era obsessão. Já era um fim que se justificava em si mesmo. Então toda a narrativa se vira sobre si para transformar o que antes parecia uma leve comédia romântica numa tragédia de grandes proporções, inclusive com algumas mortes, que também estão dentro de uma perspectiva surreal. O próprio Jean Solpatre é morto pela namorada do Chick num momento simplesmente louco, absurdo do livro. Outras pessoas morrem, outras tragédias acontecem. Essa virada ela é absolutamente hilária na medida em que aí, nesse momento, toda a ambientação surrealista que tinha sido criada, ela meio que fica tirando o nosso contato com aquele momento trágico. Afinal de contas, o Jean Solpatre ele é morto por um dispositivo chamado Rasqueur, que é o arranca-coração. Um dispositivo que iria e extrairia o coração da pessoa que está sendo mirada como arma. A cena da morte dele, do assassinato dele, é tão desconectada de uma realidade objetiva que você não consegue nem sequer valorizar aquela morte como real.
o sonho continua sendo tão forte que aquele pesadelo nós perdemos a conexão com aquele pesadelo como uma coisa séria, uma coisa com impacto. E talvez essa seja a grande demonstração do livro. Seja para mal, seja para bem, na primeira parte, toda essa ambientação e euforia acaba nos levando a uma desconexão com as realidades, com as verdadeiras forças que estão em jogo ali. Quando o Márcio pergunta, e nesse momento que esse personagem se parece com o de Metamorfose, na verdade, existem vários... O elemento principal que está em jogo é essa suspensão da realidade que caracterizaria a premissa do Metamorfose, ela está em todo o livro. O livro todo, ele é uma realidade alternativa, ele está tendo a sua narrativa criada em cima de um mundo impossível, e isso tem os ecos no Metamorfose, tanto quanto no Castelo, tanto quanto no América, na medida em que esses são livros que colocam cenários impossíveis que você tem que comprar, que você tem que assumir pelo valor de face e se deixar levar. A semelhança, o momento kafkiano que o personagem do Colin vai enfrentar na segunda parte do livro é justamente aquele ponto em que ele passa de protagonista da sua própria vida para virar uma pessoa que está dependendo daquele sistema para se manter, dependendo daquele sistema para conseguir um emprego, dependendo daquele sistema para curar a sua esposa, dependendo daquele sistema, inclusive, para enterrar a sua esposa. Depois ele está dependendo daquele sistema e ele vira um joguete na mão de uma burocracia que, nesse momento, quando se mostra surreal, se torna completamente impossível dele manejar. Então, o livro, ele, dentro do seu surrealismo, ele é kafkiano em vários momentos. Ele é kafkiano nessa perspectiva do indivíduo que está sendo esmagado pelas forças externas e também nessa perspectiva de pedir a você que suspenda a sua descrença para encarar uma realidade alternativa que você não vai poder contestar para aproveitar o livro. O Bourrivian, ele aproveita ao longo do livro tem várias menções ao jazz, tem a própria canção Chloe do Duke Ellington, que é a música tema, digamos assim. Acho que o livro também, o filme também aproveita a Chloe como tema da personagem principal, como tema de amor da narrativa. Mas o que incomoda, o que é incômodo, no bom sentido, no livro, é justamente a forma como ele procura ser uma crítica muito mordaz a um certo tipo de urbanidade superior em termos de classe, de uma certa, a chamada inteligência, de que ele identificava nessas pessoas que eram protagonistas da história, uma figura, as figuras que estavam ao redor e que tinham se desconectado da realidade a ponto de achar que tudo correria sempre a favor e que seriam pessoas que estavam desenvolvendo pouco as suas habilidades, pouco as suas capacidades e também, provavelmente, se desconectando politicamente do que acontecia ao redor. E a criação do Jean-Paul Sartre, como essa ironia em relação ao Jean-Paul Sartre, significa, no geral, que ele considera o existencialismo e o sucesso enorme do existencialismo entre as classes intelectualizadas francesas nesse período, de 1947, 48 em diante, como um complemento desse alinhamento. Ele certamente está colocando toda a categoria de popstar do pensamento existencialista como mais uma forma de se aliar da realidade. Ele não considera que o existencialismo vai fazer com que as pessoas resolvam efetivamente os problemas reais, os problemas que estão sendo propostos, os desafios que estarão sendo propostos adiante, ou aqueles que existiam ali que não estavam sendo vistos, da pobreza, do sistema colonial, de tudo que estava envolvendo. Ele estava servindo como mais uma cortina de fumaça, mais uma intelectualidade estéril ao qual as pessoas estavam se agarrando para viver nos seus mundinhos
nas suas celebrações, nos seus aniversários, nos seus drinks, nas suas boates, e isso é o que torna o livro mais forte nesse sentido. E sim, é uma grande leitura que não fez sucesso imediatamente. A gente tinha falado sobre isso, não fez sucesso imediatamente, não foi um estrondo de vendas, foi uma construção paulatina de público. Acho que o auge do Espuma dos Dias em termos de popularidade foi na década de 60, já quando várias outras coisas já tinham sido tentadas e desenvolvidas pelo Raymond Queneau, em termos de narrativa, pelo Georges Perec. Foi preciso algum tempo para que as pessoas conseguissem se adaptar, compreender como fazer a dinâmica que estava sendo proposta pelo Bourrivian. Não foi uma coisa tão imediata. Uma outra coisa que o livro tem, e que, no caso, se conecta com a obra do Alain Robbe-Grillet, é a ideia de que os personagens não são muito desenvolvidos como pessoas, como individualidades. E isso é proposital. Isso é proposital. Quando você pega cada um dos personagens, os 5 personagens principais do livro, e tenta traçar o que eles pensam, sentem no seu interior, num sentido psicológico profundo, como você poderia fazer numa pesquisa de um personagem modernista algum tempo antes, você não vai encontrar elementos para conhecer realmente. Eles são superficiais, propositalmente, eles são planos, eles têm respostas prontas, eles são basicamente um produto do ambiente no qual eles estão vivendo. A gente pode até simpatizar com os sentimentos que estão sendo expressos pelos personagens aqui e ali, mas existe um clima de grande superficialidade, voluntária, uma superficialidade proposital na criação desses personagens, porque um dos objetivos não é colocá-los como personalidades destacadas, construir um personagem, construir uma individualidade forte, um personagem marcante, um personagem que vai para além da vida, construir aquele personagem que parece que toma forma diante de você. A ideia do Bourrivian é justamente que eles sejam o mais superficiais possível, porque eles são tipos. Eles são arquétipos que ele está trabalhando dentro dessa realidade alternativa. Então, eles não têm grande profundidade, mas de forma proposital. Essa superficialidade faz parte de um esquema de construção que é para tornar os personagens mais facilmente manipuláveis como tipos, como peças dentro de uma engrenagem que está submetida ao que vem de fora. Está submetida à burocracia, está submetida ao poder do dinheiro que se tem, submetida às empresas que querem contratar ou não, submetida às regras surreais do universo na qual ele está. Então, os personagens são joguetes para cá e para lá, que sim, também você vai ver várias partes em que eles sofrem bastante, falam sobre seu amor, mas em uma linha, 2, de forma que eles parecem mais peças num tabuleiro do que efetivamente jogadores. Como isso se conecta com o nosso outro livro de hoje, que é o Voyeur, do Alain Robbe-Grillet? Para começar, o Voyeur é um livro que foi bastante detestado ao longo dos anos. É até curioso, né? A ideia aqui nunca é trazer necessariamente os livros que são sucessos de popularidade. É um livro, sim, premiado e é um livro importante. Mas ele é um livro que, de fato, eu não vou chegar para vocês e dizer um livro facílimo de ler, você vai devorar e vai se sentir completamente... E todas as pessoas vão se sentir identificadas e vão se sentir engajadas e vão ter uma grande compensação com a leitura. Não é assim. É um livro propositalmente incômodo em vários aspectos, assim como a obra do Robbe-Grillet, em geral, é uma obra propositalmente incômoda. Obrigado, Liana. Primeira coisa do Voyeur, né? O Voyeur, ele faz parte, o nosso autor, ele faz parte do núcleo mais efetivo do chamado novo romance, do nouveau roman.
um movimento literário que cresce na década de 50 na França e que tem 4 representantes, digamos assim, que são os responsáveis pelas ideias gerais e o manifesto desse movimento. Não se pode falar que todo mundo, né, que esses representantes do Nouveau Roman, eles formavam um grupo monolítico de pensamento e que todo mundo escrevia de acordo com regras. Não é como o Dogma 95, por exemplo. A gente está diante, né, no qual existe um pacto de manifesto. Na verdade, eles têm alguns pontos comuns, mas a gente está falando aí do Alain Robbe-Grillet, a gente está falando de Marguerite Duras, a gente está falando de Nathalie Sarraute, a gente está falando do Claude Roman, que são os articuladores, as pessoas que são identificadas com o movimento. Identificadas na medida em que são aqueles que produziram num determinado ponto e que faziam parte também do elenco, digamos assim, da mesma editora, que era a Minuit, que foi o ponto no qual o novo romance cresceu. Na verdade, era um grupo de escritores com contrato com a Minuit, na qual o Robbe-Grillet era editor assistente, e ele, inclusive, dizia, foi um grupo que foi juntado, eu sou parcialmente responsável por esse grupo ter produzido ao mesmo tempo, na mesma editora, todas as obras que tentavam criticar a forma como se produz literatura até esse momento. Todos tentando fazer um rompimento radical com a técnica romanesca que estava sendo praticada até aquele momento. Em linhas gerais, o que esses autores, o que esses representantes do Nouveau Roman tinham em comum? Eles eram, primeiro, pessoas que estavam propondo revisões reais, sérias, da forma de fazer literatura naquele momento. Todos estavam tentando algum tipo de rompimento. Ninguém estava se conformando com a forma como o romance estava sendo produzido desde o modernismo e desde essa grande, extrema valorização do eu que veio antes da Segunda Guerra, com personagens construídos psicologicamente ao extremo. Todos queriam fazer literário diferente. Todos achavam que o elemento psicológico dos romances era uma sobrecarga desnecessária na construção literária. Isso eu acho que é uma coisa que a gente pode traçar como uma coisa comum a todo mundo que está no grupo, que o fazer literário psicológico já estava se esgotando. E eu esqueci do Michel Buteau também, que era o outro integrante desse núcleo duro de representantes do Nouveau Roman. Nesse momento, todos fechavam em torno de uma literatura que parasse de fazer de conta que seus personagens, parasse de carregar os seus personagens e as suas narrativas com uma necessidade psicológica muito intensa. No livrinho que é, digamos, o manifesto desse grupo do Nouveau Roman, que é o L'Ère du Soupçon, poderíamos dizer a Era da Suspeita, da Nathalie Sarraute, aqui nos artigos que estão presentes no L'Ère du Soupçon, a gente pode dizer que estão as bases do que se considera que seja o Nouveau Roman em geral. E ali o que ela vai propor? Que a gente vai ter um determinado momento em que você tem que fazer uma opção entre Kafka e Dostoiévski dentro da forma de fazer romanesco. O romance psicológico de Dostoiévski ou o romance situacional de Kafka. Ela, assim como os demais, vai pensar na forma kafkiana de fazer o romance situacional como uma das grandes revoluções para fazer literário, porque ele trazia à frente o personagem sem carga de personalidade, o personagem como objeto e efeito do mundo ao seu redor, o personagem que sofria o efeito do mundo kafkiano, como a gente fala, né, como a gente acabou integrando ao nosso dicionário, o personagem que sofre com os eventos do mundo sem estar carregado com uma carga psicológica de ter que agir sobre ele. Isso dando mais um passo
rumo à perspectiva de que você consegue fazer uma coisa mais real, mais próxima da realidade, se você assumir esse tipo de coisa. Esse grupo de autores, talvez a Marguerite Duras numa menor medida, porque a Marguerite Duras ainda fez uma produção mais pessoal, e os romances autobiográficos da Marguerite Duras, como O Próprio Amante e O Ador, são livros que, até por eles serem claramente autobiográficos, eles fogem um pouco disso, embora sejam bem menos psicológicos do que o que se poderia esperar da literatura sobre o mesmo tema feito antes. O que eles estão argumentando em geral é de que, na realidade, essa supervalorização do eu narrativo o tempo todo deixa de levar em conta uma realidade muito simples. Nós somos resultados do que acontece conosco. Na maior parte das vezes, na grande maioria das situações, os personagens não são, pela força das suas vontades, capazes de se rebelar e de criar uma narrativa para além dos limites da realidade em que eles estão vivendo. Simples assim. Não é realista pensar que, com o poder da vontade de um protagonista, o poder da vontade de um narrador com o controle psicológico sobre todos os seus atos, ele seja efetivamente capaz de se revoltar contra o ambiente que o está oprimindo. Portanto, o personagem ele se torna mais realista na medida em que ele é concebido como mais um elemento dentro dos eventos que estão sendo descritos. É bastante doido e parece árido, às vezes, dependendo do tipo de literatura que a gente gosta. A gente, às vezes, tem vontade de grandes construções, de grandes confissões, de testemunhos que sejam profundos e que sejam muito internos. Mas o que estava sendo proposto ali no momento tem muito a ver com uma opção por Kafka em lugar de Dostoiévski, justamente porque está se fazendo a opção do que acontece com Joseph K. no processo. Está se fazendo a opção de tentar ser realista, mostrando que, assim como o Joseph K. no processo, ele não tem traços psicológicos marcantes, ele é mais um elemento da cena burocrática dentro da qual ele está incluído e cujas consequências ele vai sofrer e sofrer e sofrer, numa progressão de esmagamento das forças em torno. Na colônia penal, a mesma coisa. Na colônia penal também, aquele exame do instrumento. Você sabe que o instrumento de tortura que está sendo colocado ali sob exame, ele vai cair sobre o torturado. Não existe vontade de nenhuma das pessoas, nem daquele responsável pela tortura, nem do torturado, nem daquele que está questionando a eficácia da máquina. Os três personagens envolvidos na colônia penal, que talvez seja o texto independente, o texto único do Kafka que eu mais gosto, pessoalmente, embora seja horrível, nenhum dos três personagens envolvidos tem qualquer condição, com a sua individualidade, de interferir no resultado geral do que está acontecendo. A máquina, ela já está posta em movimento. E na vida dos personagens que estão sendo retratados no Nouveau Roman, a máquina está em movimento e o personagem nada mais é do que uma pessoa que sofre as suas consequências. E isso é muito mais real e muito próximo da vida que efetivamente as pessoas têm do que tentar imaginar que, com uma força psicológica bem focada, ela vai ser capaz de resistir aos desafios que estão propostos. Por isso, o texto mais importante para o Nouveau Roman é O Estrangeiro. O Estrangeiro, segundo a Nathalie Sarraute mesmo, e segundo Rob Kelly no texto dele, teórico também, talvez os dois manifestos sejam o L'air du soupçon, da Nathalie Sarraute, e justamente o Por um Novo Romance, do Rob Kelly, que são os textos que melhor sintetizam de onde eles estão vindo e qual a proposta que estão fazendo. O Estrangeiro seria o primeiro momento, o ponto inicial dessa corrente. O Estrangeiro quase consegue fazer exatamente o que estava sendo proposto ser feito por esses escritores. O Estrangeiro, para quem tem a leitura da trajetória do Marceau, desse personagem que é o personagem que não parece ter profundidade psicológica nenhuma, uma pessoa que, diante do enterro da mãe, no começo do livro, mostra uma impassividade e um distanciamento e preocupações
pequenas que fazem com que ele permaneça psicologicamente superficial durante a narrativa toda. Na verdade, o Estrangeiro também tem esse elemento de espelho que a gente falou do Espuma dos Dias. A gente tem uma primeira parte que segue numa sucessão de acontecimentos que não são acontecimentos de grande vontade do Marceau, do personagem principal, uma sequência de eventos cotidianos que estão acontecendo com ele até o momento em que, acho que não é um grande spoiler falar do Estrangeiro nesse ponto, até que ele mata uma pessoa. Mas não mata uma pessoa por uma grande raiva, não mata uma pessoa por uma grande vantagem, não mata uma pessoa com a força da sua individualidade. E até se falava muito, né? Matar um árabe, porque o fato da pessoa que foi morta ter sido um árabe, no contexto do livro, tem uma importância dentro do mundo que ele está enfrentando específica. Mas quando ele chega naquela metade do livro em que ele mata uma pessoa, a segunda metade espelhada do livro é uma volta a focalizar, é a burocracia, é o Estado focalizando as ações dele na primeira metade, mostrando o quanto ele era insensível, mostrando o tipo de comportamento inadequado que ele tinha, o tipo de conduta inadequada que ele tinha, que você não tinha reparado. Coisas aconteceram com ele na primeira parte, ele cometeu um crime e não fica claro, ele não demonstra vontade, ele demonstra uma grande frieza, uma grande indiferença pelo fato de ter cometido aquele crime, e a segunda metade é espelhada na percepção do que o mundo de fora tem a agregar do que ele fez para condená-lo. A questão é que, como a Nathalie Sarraute coloca, ele não leva esse elemento até o final, porque depois nós temos um momento ali no final do Estrangeiro, em que o Marceau tem uma epifania, quando é visitado por um padre, e ali, digamos que a gente tem uma abertura das comportas a uma coisa um pouco mais tradicional e psicologizante, porque o personagem se revela numa epifania, ele tem uma revelação, ele ganha uma dimensão psicológica súbita para fechar o romance, porque senão seria árido demais. Esse rompimento foi uma concessão. Obrigado, Vanessa, você falando isso. Essa concessão à epifania, essa concessão a uma dimensão, uma tridimensionalidade psicológica no final, é uma concessão que é como se você desse um pequeno passo para trás na aridez geral do texto. Você poderia manter esse texto árido até o final e fazer um corte seco, mas existe essa opção de não fazer esse corte seco, e aí acontece uma epifania que dá uma dimensão psicologizante que ainda não é aquilo que o Nouveau Roman buscaria. Então, quando autores do período são menos psicologizantes, tornam seus personagens menos profundos, menos dotados de vontade, esse não é propriamente uma incapacidade de dotá-los de vontade. É uma opção deliberada pela superficialidade. Uma opção deliberada por retratar um mundo mais próximo do real, no qual as pessoas são vítimas das circunstâncias e não atores da sua própria vida de uma forma radical e romântica, romantizada, romanesca, como a boa técnica tradicional mostrava. Porque isso, na verdade, seria uma grande construção que não casa com a verdadeira natureza do que os personagens numa vida comum, normal, humana, expressariam. Por isso, considerando o Voyeur, um livro considerado muito indigesto no período que foi lançado, em 1955, segundo o próprio Relay, falando com orgulho que tinha sido um fracasso de crítica, que dirá de público, mas assim, sem ver problema nisso, porque foi um livro feito para incomodar e levar ao limite as possibilidades de que os personagens sejam planos e vítimas das circunstâncias. Sim, Liana. O governo, vitimizada na insensibilidade do governo como em o processo. O governo, na verdade, é só um dos elementos vitimizantes, né? Na verdade,
a gente seria o tempo todo balizado, dentro da nossa possibilidade de agir no mundo, por todas as outras forças que estão em torno. O Estado seria, no processo, o Joseph K. também é balizado pela igreja, também é balizado pela religião, também é socialmente balizado. Existem outras esferas de contenção da nossa possibilidade de agir no mundo que estão em curso. Até para pegar o gancho do que você falou, no voyeur não existe particularmente uma opressão do Estado, porque o Estado não aparece em nenhuma das situações que estão descritas no romance. Mas, ao mesmo tempo, o nosso personagem em nenhum momento consegue realizar uma ação que seja efetivamente um fruto da sua vontade durante todo o livro. Ele está sempre sendo levado pelos elementos. Para vocês ficarem sabendo um pouco melhor como o voyeur se dá, ele é a história de um vendedor de relógios, o Matias. Ele é um vendedor de relógios que vai até uma ilha, pega um barco para passar o dia numa ilha, que foi a ilha na qual ele nasceu. Uma pequena ilha, com uma colônia de pescadores e uma cidadezinha, algumas casas no campo. É a ilha na qual ele nasceu. Ele tem a perspectiva de vender muitos relógios e ele chega nessa ilha com o seu carregamento de relógios de pulso para oferecer aos habitantes, sabendo que ele teria uma vantagem comparativa em relação aos outros vendedores por sempre poder dizer aos outros que ele era um natural da ilha, que ele conhecia as pessoas, conhecia o lugar. No meio desse processo, existe uma morte, a morte de uma menina. Essa morte dessa menina é o que faz com que muitas vezes vocês vão atrás do livro ao longo pela internet procurar, e o livro é classificado como um livro policial. O que eu mais vejo é o voyeur falando, é um livro policial. Não é um livro policial, embora os elementos que ele está utilizando sejam elementos que são muito utilizados no romance policial. Mas não é um romance policial. Ele tem uma aproximação com a técnica do romance policial, mas ele é um romance de acontecimentos e só. Um romance que é uma sequência de eventos que se dão com esse personagem do Matias, essa morte. E eu digo, as pessoas ficam com a sensação de que o livro simplesmente não tem sentido porque ele não dá uma sensação de conclusão. Quem cometeu o crime, como ele vai, o que vai acontecer com ele depois dessa estada na ilha, quem são mais profundamente essas pessoas que se relacionam com ele enquanto ele está lá, nada disso é esclarecido. Não só isso não é esclarecido, como alguns dos personagens, inclusive, somem. Há personagens que, por exemplo, a menina morta em questão, ela troca de nome quase sem nenhuma justificativa entre Jacqueline e Violet. Tem momentos em que ele te confunde com nomes para os mesmos personagens. Existe um personagem que estava morto no começo do livro e que aparece vivo depois. Isso não é considerado estranho. Isso é parte do que ele pretendia. Esse personagem reaparece como vivo, não gera um grande questionamento. Depois existe um questionamento se ele é mesmo a pessoa que ele diz ser, mas nada disso é resolvido. O voyeur, ele é um romance policial não resolvido de propósito. Ele não tem sentido, no sentido da gratificação que você tem com uma solução. E é nesse ponto que ele é irritante. Ele é irritante porque ele faz uma provocação, ele te coloca num estado de tensão, ele desenvolve esse estado de tensão, e ele já sabe desde o início que esse estado de tensão não vai ser acompanhado de uma catarse. Você vai ter que viver com a experiência de ter estado em tensão enquanto ele estava fazendo as descrições dele. E isso é totalmente um corolário da perspectiva do que o Nouveau Roman estava propondo como revolução da forma de fazer o romance. Por isso, o voyeur não é um romance tanto quanto é um manifesto. Ele é uma forma de no próprio desenvolvimento, questionar o fazer do romance. Ele puxa o tapete do leitor sistematicamente. Além de o que ele faz.
muitas e muitas descrições de coisas, lugares. Existe uma vontade de valorizar o que é objetivo dentro do que está na narrativa. Existem momentos em que o nosso personagem, o Matias, o nosso vendedor de relógios, você vai ter parágrafos inteiros nos quais ele está fazendo os cálculos da quantidade de dinheiro que ele vai ganhar se ele conseguir vender uma determinada quantidade de relógios. É inclusive quase cabalístico, são 89 relógios. Ele passa toda a narrativa fazendo e refazendo os cálculos conforme o tempo avança, de quanto tempo ele precisaria, com o tempo que resta até ele voltar para o continente, quanto tempo restaria para ele vender os 89 relógios. E estamos falando de parágrafos inteiros de cálculos, de tempo de cada venda, preço de cada relógio, fazendo contas. Ele faz contas e chega a resultados objetivos e vai revisando isso ao longo do livro e você fica lendo ele fazendo contas de quanto ele vai ganhar. Quanto mais ele vai ficando na ilha, mais ele tem que refazer, porque o tempo fica mais curto e a quantidade de tempo que ele tem para cada venda, para chegar ao total de relógios, é cada vez mais escasso. E isso é um incremento de tensão muito grande. Você é capaz de encontrar um prédio durante o livro que vai ser minuciosamente descrito nas suas dimensões, na sua relação com os outros prédios, a praça principal da cidade descrita, o interior dos locais. Ele entra no açougue para tentar fazer uma venda de relógio, você fica sabendo a posição dos cutelos, das facas. Mas por que? Você diz, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me submetendo a essas descrições? Existe um objetivo, existe um manifesto por trás disso. Na verdade, existe um manifesto no sentido de dar uma importância aos elementos que fazem o acontecimento, a cena, ao evento, que são tão ou mais importantes do que o personagem. Com essa valorização extrema dos elementos objetivos da ilha, da casa, detalhes da estátua. As estátuas são descritas também minuciosamente, o material, a posição, a sombra que é feita. Todos os elementos objetivos do espaço que ele está... Você sai dali conhecendo a ilha como se fosse a sua casa. Você termina esse livro conhecendo todos os ambientes da ilha, porque esses ambientes são a verdadeira história. O acontecimento é o espaço, é a fruição do espaço. Estar no espaço que é o verdadeiro acontecimento, porque o personagem estar se movendo nele é tão importante quanto o espaço em si. A narrativa não... Sim, você vai dizer, Márcio, depende. Mas existem dois tipos de narrativa minuciosa, descrição minuciosa que você pode encontrar nesse livro. Uma descrição prazerosa, que é, às vezes, principalmente as descrições de estátuas, que são as descrições que te levam a viajar um pouco nos detalhes de uma determinada coisa, né? O processo de descrição ele pode ser muito fascinante, mas existem processos de descrição e processos objetivos, como, por exemplo, as revisões de conta, do quanto ele vai ganhar com os relógios, não? Que são feitos deliberadamente para nos irritar. E você vê isso. São feitos para retardar a leitura, para adensar a narrativa, para adensar o ambiente e mostrar o quanto essas descrições são o verdadeiro evento, são a verdadeira razão de ser daquele texto. O quanto o ambiente e o cenário não deixam nada a dever e são muito mais importantes do que a psicologia e o mundo interno do personagem. O nosso vendedor de relógios, dele nós não sabemos nada. Sabemos, porque ele disse que aquela ilha tinha sido o lugar onde ele tinha nascido e passado a infância. Portanto, seria melhor vender relógios ali. Mesmo quando ele chega a essa ilha, ele confessa que não consegue ter uma memória clara o bastante das configurações da ilha para saber onde é a casa onde ele tinha morado. Ele não consegue achar a casa onde ele tinha morado. Ele simplesmente não consegue. Porque as casas são todas iguais e ele não tem elementos o bastante para achar a própria casa na qual ele tinha vivido. E só. O resto são cálculos, o resto são reações ao que está acontecendo, o resto são inseguranças dele a respeito de uma coisa que ele tem uma fixação e que ele considera que é importante para ele dar o passo seguinte. Ele está o tempo todo sendo reativo, mas você não sabe absolutamente nada
em termos de psicologia, nem da personalidade dele, nem do passado dele, pais, filhos. 2 detalhes, talvez. A predileção dele por colecionar pequenas cordas, ele tem um ímpeto de colecionador que ele deixou na infância, ele faz uma remissão a isso. Mas esses elementos, e também de quando ele estava desenhando uma ave na época em que ele morava na ilha, ele tem 2 ou 3 memórias de infância, mas só isso. E quando esses elementos são colocados, eles parecem ser colocados de forma tão gratuita que você fica pensando, num determinado ponto, por que eu estou lendo isso? Qual é a razão? Não pode haver razão. A razão é a própria fruição do romance. Quando eu fiz uma postagem um pouquinho mais cedo, eu fiz um paralelo da influência desse tipo de abordagem do Nouveau Roman na obra, por exemplo, do David Lynch. E nesse ponto é quando você tem essa conexão com o elemento idílico e com o elemento do sentido no David Lynch. Assim como na obra do David Lynch, e assim como no roteiro que foi escrito para o ano passado em Mariambá, é preciso, para você ter uma satisfação com a leitura, se desprender da necessidade de gratificação. Na verdade, uma das coisas que o autor vai falar durante as suas manifestações relacionadas ao que ele está pretendendo quando ele escreve os romances dele, não só o Voyeur, mas toda a obra do Alain Robbe-Grillet, ele é um labirinto de sentidos que fogem, mas que engajam. A grande perspectiva dele não é buscar o sentido, mas engajar o leitor dentro do que é possível na ação que está sendo desenvolvida. E é por isso que eu acho que tem um paralelo muito grande com a forma de desenvolver o sentido que o David Lynch faz no cinema. A ideia de que quando você está interessado em saber quem matou a menina que você sabe bem depois que foi morta no livro, enquanto você está engajado nessa busca, você já está tendo uma fruição literária importante. Enquanto você está vendo uma cena que está te impactando, você já está tendo uma reação desejada de engajamento na obra. Se você está buscando um sentido ou uma perspectiva de gratificação através de um clímax, uma revelação, um aprendizado, uma recompensa para o personagem com o qual você simpatizou, então você deve parar de ler. Porque você não está atrás apenas de se engajar nessa sucessão de momentos, nessa sucessão de eventos. Você quer retribuição porque você fez um investimento de leitura. As pessoas que se chateiam muito com o ano passado em Mariambá, por exemplo, são justamente as pessoas que buscam gratificação com o final da narrativa. Ficar gratificado com o sentido da narrativa, sentido já dá até a perspectiva, né? Você pensa que se você está lendo Voyeur, assistindo o ano passado em Mariambá, vendo no cinema Mulholland Drive, do David Lynch, ou Cidade dos Sonhos, ou qualquer outro dos seus filmes, até onde eu consigo me recordar, tirando a História Real, que é mais tradicional. Na medida em que você está vendo essas peças narrativas, você está em busca, você automaticamente já coloca na cabeça que você tem um sentido. Sentido é ter um começo rumo a um fim. Que você precisa começar do início e você tem em mente chegar a um final. Esse final, ele tende a ser uma progressão que teve no início e que foi reunindo elementos para que você chegasse a uma conclusão final, que vai ser uma conclusão feliz, trágica, uma recompensa, uma gratificação, uma mudança de perspectiva, qualquer coisa. Mas a ideia dele, tanto no Mariambá quanto no Voyeur, e tanto no restante da obra dele, no Ciúme também, que é um livro muito importante dele, é que você não precisa dar ao leitor essa gratificação. O leitor, na verdade, precisa se desafiar a não ter essa gratificação. Ele precisa ser capaz de ter uma boa fruição com o engajamento. E o engajamento o livro tem. Ele cria as situações de tensão de uma forma em que você fica absolutamente eletrizado, buscando... Para dar um exemplo muito claro, tem um momento em que ele chega a um bar
em que ele é avisado que a menina que estava perdida, que depois é dada como morta, ela procurou por ele, avistou-o e perguntou pelo nome dele, numa circunstância. Naquele momento do romance, isso não tinha grande importância, nem a gente conseguia imaginar por que ele estava tão obcecado, mas ele começa a desenvolver um raciocínio tentando descobrir por que ele foi visto, mencionado, o caminho que ele fez e que ela poderia ter feito para que ela o tivesse visto e ele não tivesse visto, porque teoricamente eles teriam que ter se encontrado. Ele começa a desenvolver um raciocínio quase paranoico a respeito de uma situação e você começa a ficar paranoico junto com ele. Ele te engaja naquele momento. Ele te engaja naquele instante e enquanto você está tendo essa experiência de fenômeno, de estar lendo e ficando tenso, você já está tendo a fruição. Você não precisa que o romance termine de uma determinada forma ou outra para que você tenha tido a experiência. E na perspectiva, então, do novo romance, a obra da Nathalie Sarraute também tem muitas obras que brincam com a ideia de que não precisam desse sentido, dessa conclusão, dessa gratificação, é de que você pode ler, se engajar e ter uma experiência literária sem precisar o tempo todo estar pensando que você precisa de uma narrativa tradicional, que você precisa de uma composição com começo, meio e fim. Porque, na verdade, essa composição de começo, meio e fim, ela é artificial. Ela é uma criação, ela é uma fantasia criada por uma técnica romanesca que inventa para nós que isso acontece. Mas, na verdade, se nós formos bem atentos, isso não acontece. A vida real e a narrativa das nossas vidas e dos espaços, ela seria pedaços fragmentados de vida, pedaços fragmentados de evento que têm conexões muito leves e muito soltas uns entre os outros. A nossa obsessão narrativa, que viria de muito tempo, a nossa obsessão de utilizar a técnica romanesca em cima de tudo que a gente lê e até das nossas próprias vidas, ela gera essa sensação artificial de que existe um sentido. O sentido não existiria. O que existe é um engajamento no momento, o que existe é um engajamento num evento pontual. Por isso, tanta coisa no livro, tanta coisa no voyeur vai parecer gratuita. Porque essas coisas gratuitas acontecem com as pessoas. O sentido você vai tentar achar depois, às vezes obsessivamente. Mas o sentido é arbitrário. O sentido ele é o nosso hábito de buscar sentido. Mas se você quiser embarcar numa experiência literária que não tem o sentido como o principal, você vai ter uma satisfação com essas experiências também. O Ano Passado em Mariambá é uma experiência estética, o filme da Alain Resnais. Ele é uma experiência estética impactante, mas ele é um filme sem sentido. Ele é uma sucessão de eventos, às vezes repetição dos mesmos eventos, às vezes repetição exaustiva dos mesmos eventos, às vezes a cena paralisa, sem uma explicação. Por quê? Porque tudo é arbitrário. Tudo é artificial. Narrar é artificial. Abraçar essa artificialidade faz parte de assumir que quando a história está sendo contada, ela está sendo contada artificialmente. É preciso abraçar essa artificialidade. Até porque a narrativa de história é tão... É verdade, Juliana. Aquele trator, aquele caminho que ele faz com o trator, acho que de repente o David Lynch pensou que aquele roteiro já tinha elementos surreais o bastante que ele podia deixar ele ter um sentido. Mas até quando você falou da história real, eu me recordo particularmente no Mariambá. O Ano Passado em Mariambá é um roteiro do Rob Cayley com direção do Alain Resnais. E a gente tem um filme muito bonito, mas um filme muito mal compreendido, ou extremamente... Muito mal compreendido, não. Muito mal compreendido no sentido de que as pessoas tentaram compreendê-lo e tentaram ver justamente onde estava o sentido, ou o truque, ou o enigma que estava por trás dele. E toda vez que a resposta era não há enigma, é só uma experiência, isso podia ser extremamente frustrante, como é
uma experiência frustrante para muitos de nós. Ver esse filme hoje em dia sem estar avisado sobre o tipo de experiência que ele está tentando provocar é extremamente frustrante. Você vai buscar sentido, você vai ver uma cena se repetir, você vai ver todas as pessoas se paralisarem, ficarem paralisadas quase sem nenhum motivo. Ele é baseado, e isso foi noticiado, num livro que tem um sentido e que tem uma técnica um pouco mais tradicional, que é o Caso Morel, do Adolfo Bioy Casares. Você vê ecos do Caso Morel, você vê ecos A Máquina de Morel, desculpe. Você vê ecos do Máquina na dinâmica do filme, mas só que o livro do Bioy Casares tem um sentido. Ele pode ser considerado uma das primeiras histórias de ficção científica da literatura argentina do século XX. Ele tem um sentido, ele tem uma explicação. Tem elementos disso no Mariambá? Tem, mas só que o filme não tem explicação. Ele é uma experiência em si mesmo. O fato de que todos os atores param, ficam paralisados e depois voltam, não chega a ter particularmente uma explicação. Porque você já teve a experiência de ver todas aquelas pessoas paradas, já fruiu daquela experiência de estranhamento, e isso era o que ele queria. E só isso. Uhum. Sim, Evandro, as histórias fragmentadas. Na verdade, nós somos os principais, nós somos roteiristas das nossas próprias vidas. A nossa vida, e aí para evocar a forma de pensar dos criadores do Nouveau Roman, a nossa vida, ela é, na prática, uma sucessão a invenção de Morel. Desculpa, Rosana, falei a máquina, porque, enfim, tem uma máquina envolvida, mas a invenção de Morel. Edição muito bonita da Kozak Naif, esgotada, bom, claro, e um dos grandes livros, que eu acho que pode ser considerado um livro de ficção científica. Né? Vamos ver, depende da abordagem. Mas obrigada, Rosana. Nós somos pessoas que nos acostumamos a criar um sentido para as nossas vidas através de elementos narrativos arbitrários. A gente constrói as nossas próprias biografias a partir de eventos que muitas vezes não têm conexão entre eles. As sequências de eventos não têm, muitas vezes, um fio condutor, mas nós encontramos um fio condutor. Nós encontramos algum motivo que seria a causa de todas as nossas desgraças ou a causa de todos os nossos sucessos, ou atribuímos os nossos sucessos e fracassos às opções que nós tivemos lá atrás, mas no meio disso tudo, as nossas opções e as nossas capacidades de intervir no mundo, elas não seriam nada se outros elementos arbitrários tão importantes quanto a nossa vontade não tivessem se composto para fazer essa trajetória. Então, no fim das contas, a nossa vida ela é uma construção narrativa que a gente faz do que a gente viveu, né? A gente encontra o sentido para ter chegado até aqui e a gente encontra um bom motivo para prosseguir como uma circunstância lógica dessa história que a gente criou para nós mesmos. Por isso que uma das técnicas romanescas mais conhecidas é você passar para o personagem uma grande revelação sobre o passado dele que muda a perspectiva da narrativa que ele tem de si mesmo. E como exemplo disso, nós temos Os Moedeiros Falsos, que começa com a revelação para um personagem muito importante de que ele é um bastardo, de que ele não é filho de quem achava que era. E isso é uma mudança de narrativa. Isso é uma mudança que implica rever toda a biografia passada. Existe um trecho do Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que é no capítulo Otávio, na verdade, que é um momento em que ela fala sobre o quanto todos os bons momentos, o quanto é estranho e injusto que todos os bons momentos possam ser azedados, possam ser destruídos pelo que acontece no futuro. Por que nós não somos capazes de manter uma história anterior que foi satisfatória, os bons momentos, as boas sensações, os beijos, os abraços, a interação, se no final você descobrir que houve uma traição, por exemplo? Se no final uma pessoa que você amava, você descobre que te apunhalou pelas costas? Por que a circunstância final em que você descobre a traição tem que necessariamente anular a sua percepção dos bons momentos que você viveu antes?
Por que você não consegue apagar isso e compartimentalizar de uma forma que aqueles momentos não sejam perdidos para a sua felicidade? Por que é necessário contaminar toda a história pregressa? Da mesma forma é a colocação que o voyeur nos faz. Por que o fato de você não encontrar um sentido satisfatório no final, ter uma gratificação, anula a experiência de tensão e a experiência de construção de ambientação que você teve até aqui? Você já teve, a sua cabeça já criou as conclusões possíveis, você já teve atenção, você já viveu nessa ilha, você já pegou essa bicicleta que o personagem pegou e varou por essa ilha toda e teve problemas para consertá-la, achou que ela ia quebrar, tudo isso aconteceu já com você. Por que só uma falta de sentido no final é capaz de azedar a sua experiência se você não for capaz de compartimentalizar isso e perceber que cada experiência que você vive na vida e num livro tem o seu peso no momento que ela está sendo fruída. E que o final dela e o sentido são só um detalhe, no fim das contas. É uma coisa que a gente pode pensar. Aproveito para dar algumas recomendações de livros que fazem uso da linguagem policial para conseguir outros efeitos parecidos com o do voyeur. Alguns deles talvez vocês conheçam. Quem faz muito bem uma narrativa que lembra o voyeur e que tem um nível de descrição e de criação de personagem parecido é um livro que eu adoro chamado Alvo Noturno, do Ricardo Pilha, que é um especialista em utilizar elementos do policial, da narrativa policial para fazer um meta policial, para fazer com que essa experiência seja aproveitada, mas não seja efetivamente o foco do livro. Vários dos livros do Roberto Bolanho, que são livros que brincam o tempo todo com a tensão gerada pelas descrições do romance policial, mas que no final viram uma outra coisa e correm o risco de tirar o seu tapete e você se sentir traído, mas você já vai ter experimentado as sensações. E o Trilogia de Nova York, do Paul Auster, que também é um livro que faz isso. Começa parecendo que vai ser um romance policial em vários sentidos, em vários detalhes, inclusive com história de detetive, e ele vai e puxa seu tapete e corre o risco de te deixar sem sentido, sem te deixar sem essa gratificação do final. O romance policial é muito afeito, muito bom de utilizar para você fazer esse manifesto do voyeur, justamente porque o romance policial ele é um gênero de livro plot-wise, né? Ele é um gênero de livro que foca no plot, ele foca em eventos. Ele é um caso a ser solucionado e, portanto, ele é um gênero que utiliza muita descrição, muito detalhe, que pede ao leitor atenção aos detalhes, porque promete que se o leitor for bastante atento, ele vai solucionar o crime junto com o autor. A graça do romance policial é você ter elementos o bastante para, com aquilo, se você for capaz de juntar as peças do quebra-cabeça, chegar junto com o detetive ou o policial à mesma solução. Essa é a graça, é a premissa do gênero. Por isso que ele é um ótimo gênero para você usar para tirar o tapete, puxar o tapete debaixo dos pés do seu leitor. Quando você começa a perceber que todas essas tensões e detalhes elas são gratuitos, você já está na teia. Quanto ao Roberto Bolanho, o livro que ele usa para fazer mais isso, na minha opinião, é Monsieur Pan, que é o primeiro livro dele publicado fora do Chile, mas que foi só muito tempo depois publicado pela Companhia das Letras. O Monsieur Pan, ele é quase, desde o início, um romance policial, até o momento que ele não é mais. E aí você pode se sentir ou satisfeito pelo fato de ter lido uma coisa completamente diferente, ou traído, porque você teve o tapete tirado debaixo dos seus pés. Acho que falei bastante. Se são 2 livros que eu recomendo, obviamente sim. O Voyeur é um livro mais difícil de ler, um livro de uma satisfação mais conceitual do que, como eu falei para vocês, essa gratificação que a gente quer através de uma leitura de narrativa com sentido. O Espuma dos Dias, um livro que se lê com um prazer enorme só pelas descrições, só pela descrição desse mundo alternativo
que o Bourrivian propõe. É um prazer mergulhar nesse mundo e ver uma construção de um mundo diferente da tradicional e comprar a ideia e mergulhar nas possibilidades dele. Só isso já é um prazer por si só. Eu tinha até selecionado trechos, mas eu acho que eu vou passar eles para vocês depois em postagens no grupo, porque eu tenho muita sensação que para os dois livros eles são trechos mais interessantes lidos do que ouvidos, curiosamente, vendo ali a dinâmica dos textos de cada um. Queria ver se vocês têm observações, mais considerações. É muito interessante a gente saber como vocês estão percebendo toda essa quantidade de coisas que a gente está falando aqui. E enquanto vocês falam, enquanto eu vejo se tem mais algum comentário de vocês, eu aproveito para falar que a gente vai fazer, a princípio tinham sido planejadas 3 sessões dessas leituras cruzadas. A gente tinha feito isso de uma forma a que esse fosse um momento substituto do nosso encontro presencial lá na frente, mas eu não resisti a me redimir do fato da gente ter lido ter falado sobre 6 livros de autores, e quando a minha leitura está tão fresca de livros de autoras, que a gente vai ter uma outra sessão ainda de encontro. Não vai ter a distância de 15 dias, porque daqui a 15 dias a gente tem um outro evento que vocês vão saber através das páginas do Bibliofrança e através e a gente vai compartilhar na página do Paralelo Século XX através da Francofonia, que é do Ciclo de Humanidades. Mais um ótimo debate de filosofia e sociologia promovido no contexto da Bíblia Maison com o pessoal da Ateliê de Humanidades. Isso vai ser dia 28. Então, o nosso próximo encontro nesse formato vai ser no dia 4. E no dia 4 eu vou fazer uma leitura cruzada de 2 romances de autoras e conversar com vocês, portanto, sobre A Mulher Desiludida, na verdade, La Femme Rompue, da Simone de Beauvoir, e sobre A Vagabunda, La Vagabonde, de Colette. Falar um pouco como as personagens, como a forma dessas autoras escreverem num meio dominado, nas 2 circunstâncias, por uma perspectiva masculina muito forte e para um público leitor, do ponto de vista da crítica, controlado muito. Do ponto de vista das leitoras, não diria, porque as leitoras, o leitor de ficção sempre foi majoritariamente feminino, desde o alvorecer da imprensa, provavelmente, que a mulher é sempre... há mais mulheres leitoras do que homens em número, isso é fato, mas num meio muito dominado pela perspectiva masculina, como esses livros que têm as suas publicações separadas por mais de 50 anos fazem uso de linguagens e de elementos similares, que um ainda é tributário do outro em alguma medida. E, enfim, são 2 autores incontornáveis. A gente tinha que aproveitar essa oportunidade para poder fazer um paralelo entre essas 2 autoras tão importantes para a produção literária em geral, não é um confinamento de gênero como se fosse para as autoras se expressarem melhor, até porque não vai ser isso que a gente vai abordar. A gente vai falar muito mais sobre o estilo delas e a forma de elas construírem seu texto do que propriamente sobre tudo que está envolvido no que há de feminino nos livros. Quero muito agradecer a presença de vocês. Vejo que não tem mais comentários no momento, mas vou continuar dando uma olhada depois. Agradeço a paciência de estar 1h30 aqui conosco. Espero que tenha sido bom. É claro que um monte de coisa não foi dita, um monte de coisa eu vou tentar colocar ao longo dos posts daqui, do fim de semana. Portanto, continuem com a gente. Foi um prazer estar aqui essa noite. Nos vemos no dia 4, nesse mesmo formato. Tá ok? E nesse meio tempo, leiam bastante, mantenham as leituras vivas e, enquanto mantêm as leituras vivas, compartilhem-nas conosco pelo grupo do Paralelo Século XX através da Francofonia e pelos outros grupos da Bíblia Maison. Tá ok?
Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até muito breve.